País número 1 do Bom mundo dia. do turismo. Bom dia. Vamos estudar hoje o Parashá. Parashá dessa semana é Parashat Ekev. E alguém me mandou mensagem ano passado. A gente toda semana manda os horários da Parashá, e sempre com alguma imagem que representa a Parashá. Nem toda Parashá é fácil você colocar alguma imagem que representa. Quando tem uma história, é fácil. Quando não tem. Então o nome da Parashá é Ekev. Ekev significa já se você escutar. Se você escutar. E Ekev também significa calcanhar. Então a gente colocou lá, eu coloquei lá a foto de um calcanhar. Alguém perguntou que estranho, né? Não pega muito bem, mas o que eu posso fazer? É o nome da Parashá. O nome da Parashá é calcanhar. E não é de se estranhar, porque o nome do segundo patriarca é calcanhar também. Yaakov, desculpa. Yaakov, será calcanhar. Yud é futuro. Será calcanhar. Então, vamos tentar entender o nome da Parashá, que é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, essas duas traduções. A palavra Ekev, no hebraico, significa uma linguagem mais poética, mas significa se você escutar as palavras de Hashem, etc. Então, se você escutar. E aí, também tem a tradução, Ekev significa calcanhar. Ele traz as duas. O que quer dizer Ekev? Rashi fala, quer dizer, Ekev são aquelas mitzvot que normalmente a gente pisaria com o calcanhar. Calcanhar é a parte menos sensível do corpo. Se você quiser ver se a água está muito quente, a melhor opção é colocar o cotovelo, porque o calcanhar é difícil. Mas o calcanhar seria melhor ainda, porque ele tem menos sensibilidade. Então, às vezes, tem mitzvot que a gente pisa em cima com o calcanhar. Aquelas que a gente não dá muita importância. Vem a Torá e diz, essas mitzvot você tem que dar atenção, tem que, como a gente vai explicar em seguida. Então, isso quer dizer a palavra Ekev. Mas é estranho, são duas, é uma palavra com duas traduções completamente diferentes. Então, quando estava estudando esse ano, eu vi uma explicação que faz sentido. E quando você tem duas traduções de uma mesma palavra, elas têm ligação. Então, o que quer dizer se você ouvir Ekev? Ekev também pode ser traduzido já que você ouviu, aí Hashem vai te dar, brachot, etc. Então, a gente falou na semana passada, retrasada, um pouco sobre o que é o Sefer, o livro de Dvarim. O livro de Dvarim é Moshe Rabbeinu lembrando o que aconteceu com o povo no deserto e preparando eles para entrarem em Israel. Moshe Rabbeinu ele queria entrar em Israel. Semana passada a gente falou por que ele queria entrar em Israel. Porque ele estando em Israel, ele ia garantir que o povo ia estar fazendo mitzvot. Imagina, Moshe Rabbeinu com você em Israel, você não ia ter muito jeito de ir muito longe, distante das mitzvot. Toda vez que o povo pecou, você tinha lá o Moshe. Depois ele resolvia os problemas. Se fosse com castigo imediato, fosse pedindo para Hashem que aceite o perdão. Então Moshe Rabbeinu queria também entrar em Israel. E Hashem falou para ele, não, a partir de agora é uma nova fase, e agora eles vão ter que fazer por merecer. Então Moshe Rabbeinu se lamentou muito, mas ele está tentando transmitir ao povo essa divindade dele, essa presença de Hashem, que eles viveram ao longo dos 40 anos, para que eles possam lembrar e sempre manterem essa, pelo menos a lembrança dos milagres do deserto, da presença máxima que eles tiveram de Hashem quando receberam a Torá. Por isso ele lembra os 10 mandamentos semana passada. Então, isso foi comparado, a gente falou semana passada, que Moshe Rabbeinu ele viu a terra de Israel. O que quer dizer ver? Quando você vê alguma coisa, te impacta de uma forma que é inegável. Então, Moshe Rabbeinu, como o pastor, aquele que se importa com cada um do seu rebanho, cada judeu, então ele está preocupado, eu quero que eles mantenham firme a sua emuná. Então ele queria que a visão de Hashem, o impacto fosse muito grande. E Hashem fala, não, a partir de agora vai ser audição. O que a gente falou, a diferença da audição com a visão? A princípio, uma foto vale mais que 1000 palavras. Por outro lado, a palavra ouvir, significa duas coisas. Você ouviu e você está ouvindo, você está seguindo, você me ouviu o que eu te disse? Você vai ouvir o que eu estou te dizendo? Você vai seguir o meu conselho? Então são duas, entender e seguir. Ouvir, né? Tem ouvir e escutar. Você escutou? Eu escutei. Você ouviu? Não. Né? Então, a ideia é de você ouvir, interiorizar a ideia, e você agora, com a sua compreensão, vai ter que tentar fazer o máximo para que aquilo se torne algo junto com você. Então, quem lembra, a gente falou semana passada, se Deus colocasse um anjo na Avenida Paulista, primeiro dia todo mundo ia ver, ia pagar ingresso. Depois de uma semana, ele ia ter que tomar cuidado para não ser atropelado. Você vê alguma coisa, te impacta, mas não te transforma.
ouvir, quando você para estudar a Torá, entender, é muito mais difícil de criar esse impacto. Você vai precisar das 1000 palavras ou 1 milhão de palavras para você ter a imagem. Mas, quando você estuda, isso vem do teu esforço, isso te impacta muito mais. Essa é a Parashá. Porque a Parashá fala, Vehaya ekev tishmeun. Se, já que você escutar. O que quer dizer escutar? É esse trabalho de você, cada dia, estudar um pouco mais, entender um pouco mais, ter a constância todos os dias, ir lá, acordar, fazer a mitzvah, fazer modéani, colocar o tefilim e assim por diante. Fala. Por eso me mandaron hoy de la Parashá un diseño de Moisés. Porque el pueblo está atrás escuchando, es por eso que me mandaron. Sim, mas isso é ao longo desse livro inteiro. O Xerabeno está lá, provavelmente em cima, e o povo escutando. O povo escutando. Mas isso é ao longo, não é específico dessa Parashá, mas é de todo o livro. E aí, Ekev, então, significa se. O que é se? Se você escutar, ou já que você vai escutar. Escutar, a gente falou, aquele esforço constante de cada dia uma palavra, cada dia mais um passinho. E o que é o Ekev? Ekev também significa a palavra ikviut. O que quer dizer ikviut? Constância. É a frase que nossos sábios trazem no Midrash, uma discussão de qual é a frase mais importante de toda a Torá. Então, uma delas todo mundo conhece, que é amar ao próximo. Mas a outra é significa, você vai fazer um carneiro de manhã e um carneiro à tarde, que era o Corban. O que era tão importante? Isso era constante, todos os dias do ano, você tinha lá um carneirinho de manhã e um carneirinho à tarde. Seja Yom Kippur, Rosh Hashanah, um dia comum, sempre você tinha esse carneirinho. Então, o que significa? A palavra Ekev é aquilo que você vai caminhar todos os dias, você vai ter aquela constância. Dizem que... Trocando as letras, Hã? tá falando. Trocando as letras, tipo, aí vai... Ikviut, Keva. de kavua. É, Sim, mas a palavra ikviut, Existe Ikviut com sim, aí no sim, começo? ikviut, É? sim. Ikviut é a pessoa que tem constância, que essa vem da palavra kavua. Boa, né? Se troca, o wine vai para frente ou para trás, mas ikviut é alguém que faz com kavua. Então, a palavra ekev, então, significa esse caminhar, e caminhar, que a Torá está te dizendo, Vehaya ekev tishmeun, você tem que pegar aquelas mitzvotzinhas, assim por dizer, aquelas mitzvot que você poderia considerar como algo irrelevante, você vai lá todos os dias e você vai tishmeun, você vai ter que escutar, vai ter que se esforçar. Então, essa é a ligação entre as duas traduções. Se, esse se aqui está dentro do contexto, se você escutar, ou já que você vai escutar, com a tradução do calcanhar. Calcanhar significa aquilo que você está fazendo constantemente, prestando atenção nas coisas mais básicas, elementares. O calcanhar, ele é muito insensível, mas ao mesmo tempo é ele que dá estrutura, é ele que segura o corpo inteiro. Às vezes a gente quer ser sofisticado, e a Torá fala para a gente, volta para o Beabá, faça o dia a dia, respeita as pessoas, respeita Hashem, como ele vai dizer depois na Parashá, tema Hashem, seja um mensch, faça seu dia a dia e não tente fazer, tem uma frase que está em Micha, se eu não me engano, que ele está dizendo, que ele fala lá, Hashem, ele não quer milhares de animais que você vai lá e fazer sacrifícios, ele não quer, ele quer o dia a dia, quer as coisas pequenas que fazem toda a diferença. Eu ouvi uma vez que tinha a descrição de dois grandes gênios, um era o Einstein e outro, se eu não me engano, é o Thomas Edison. Eles eram um pouco, tinham toque, e todos os dias de manhã eles tinham uma rotina muito rígida, e acho que até um deles, se eu não me engano, ele tinha quantas lentilhas ele comia, e ele contava as lentilhas, né? Às vezes o gênio, ele tem ele é gênio numa área, na outra fica faltando um pouco de... Então ele contava quantas lentilhas, eu lembro dessa frase ao vivo do Rabino Jonathan Sachs, ele contava quantas lentilhas, era extremamente metódico, mas ele estava trazendo isso no sentido de que você ser metódico na Torá é um pilar o mais importante, conforme uma das opiniões, que é aquilo de você fazer as coisas pequenas, entre aspas, mas essa constância é isso que realmente nos transforma. Esse é o início da Parashá, e é algo que Moshe Rabbeinu está lembrando o povo, e para nós é algo essencial, porque a gente tem que lembrar todos os dias de aquilo que a vantagem de ter uma ikviut, de você ter algo fixo, é faça chuva, faça sol, você quer ou não quer, acordou com espírito ou não, você vai ter que manter aquela constância. Aquele que tem, isso é chamado Timidim Kesidram, aqueles que têm duas frases, Timidim Kesidram, Musafim Kelchatam. Timidim é o sacrifício diário, e se tinha o Musaf, Musaf é o acréscimo que se fazia em Rosh Chodesh, numa festa, Yom Tov, e assim por diante.
Então, primeiro, você tem que começar, o primeiro que abria todos os sacrifícios era aquele da manhã. Ah, não, mas hoje é um dia muito importante, vamos dar prioridade para esse que chegou, hoje é Rosh Chodesh, hoje é Yom Kippur. Midim que esse drama, primeiro aquilo que está lá fixo todos os dias, depois, Musafim Kel Hatam, aí você acrescenta os demais. Então, inclusive, o primeiro do dia e o último do dia era o que abria e o que fechava, era esse Korban Tamid. Então, a mensagem para a gente é dessa ikviut, a gente todos os dias prestar atenção aonde a gente pisa. Significa de você prestar atenção no teu andar, você não pisar em outra pessoa, não pisar e desprezar coisinhas que eventualmente se fala são supérfluas, porque a ikviut significa você estar constantemente, todos os dias, caminhando no mesmo caminho. É uma coisa que tem um shiur antigo, que está no Spotify, O Poder do Hábito, esse era o nome. E eu baseei o título desse shiur no livro que eu li faz alguns anos, que se chama Hábitos Atômicos. Vale a pena. O que ele fala? Que um pequeno hábito que você introduz, muito pequeno, mas você faz ele todos os dias, então isso é o que vai te transformar. E sempre que a gente tem, às vezes, uma nova ideia, não, agora eu preciso mudar minha forma de comer, agora eu preciso mudar minha forma de me exercitar, agora eu preciso mudar minha forma, eu quero estudar todos os dias. Então, desde que eu li aquele livro, uma, duas coisas na minha vida, pelo menos desde então, todos os dias, ou praticamente todos os dias, eu faço. E sempre que eu tenho alguma coisa, preciso mudar isso, mudar aquilo, eu penso em algo muito pequeno que eu vou poder manter dentro da minha rotina diária. Então, é muito mais transformador do que você chegar e falar, vou fazer, você fica empolgado e faz por 1, 2 dias, uma semana, um mês, e depois você para. Alguém me disse uma frase muito boa, que é que a melhor forma de ganhar peso é fazer dieta. Porque você começa a fazer dieta, e aí, certo? Aí depois você sente que você está... Alguém está ligando aqui. Aí você sente que está faltando, você está querendo mais alguma coisa, de repente aí você vai lá e desconta. Então, o que você precisa fazer? Fazer uma transformação na tua alimentação. Então, não é eu não vou comer tal coisa. Você precisa começar a introduzir coisas saudáveis e assim por diante. A vida espiritual funciona do mesmo jeito. A gente ter essa ikviut, e os nossos sábios estabelecem, nem que seja uma alahá de manhã e uma alahá à noite, mas todos os dias você estudar uma alahá de manhã, uma alahá à noite. Eu dei esses dias para um rapaz, ele está indo fazer uma faculdade no exterior, e enquanto ele está aqui com a família, ele, no entorno judaico é uma coisa, mas ele está indo para uma faculdade onde ele vai estar com 98% provavelmente não judeus. Então, além do tefilim, eu dei para ele um livro que chama Sabedoria Diária. Tem vários livros desse tipo que significa você cada dia, esses livros já estão divididos para uma frase por dia, uma alahá por dia, e eu dei para ele, ele agradeceu, para que ele introduza no dia a dia dele. Eu não acho que ele vai sentar e estudar por horas e horas Torá. Não é uma pessoa que está pelo menos nesse momento, não está com essa proposta. Mas coloca o tefilim, leia alguma coisa junto, uma de manhã, uma à tarde. Assim a gente vai transformando a nossa vida. Eu acho que essa primeira mensagem da nossa paraxá, de fazer pequenas mudanças mais constantes. Por isso ele chama de hábitos atômicos. Quer dizer, é um hábito, algo muito pequeno que você vai fazer, mas faça todos os dias. Comece com 30 segundos. Deixa eu só concluir. Lembrei agora de uma história que tinha uma pessoa que ele escreveu para o Rebbe, um jovem da Yeshiva, e na Yeshiva, se você não gosta de estudar, você está condenado à prisão por 5 anos. Porque você tem que ir lá de manhã, fica até de noite, e a única coisa que se faz lá, e se oferece lá, é estudar a Torá. Se você não gosta de estudar a Torá, não tem capacidade, é um sofrimento muito grande. E ele não conseguia de jeito nenhum estudar. Ele queria. E aí ele se consultou com o Rebbe. O Rebbe falou para ele, você tem que estudar 5 minutos por dia. Não menos, mas mais importante ainda, frisado, e não mais. 5 minutos por dia, não menos e não mais. Tá bom, 5 minutos eu consigo. E aí ele começou a estudar 5 minutos, 5 minutos. E ele, às vezes, está no meio do tema, você quer acabar a frase? Ele não podia nem acabar a frase. Aí passaram alguns meses, ele falou para o Rebbe, estou fazendo, está dando certo, posso aumentar? Aí o Rebbe aumentou para ele mais 5 minutos. E assim ele realmente acabou se transformando. E o ponto era que ele não podia fazer mais do que aqueles 5 minutos. É curioso como você vai falar para alguém não estudar a Torá mais. Mas essa maneira diferente, essa proposta diferente, você falar, eu vou fazer muito pouco,
mas eu vou fazer ele constantemente, isso é o que causa uma transformação, e ele acabou transformando completamente a pessoa que passou a estudar muitas horas por dia. Assim. Fala isso, Shai. Quem escreveu Hábitos Atômicos? Não sei. Acho que foi o Rabino de Chernobyl. Rabino de Chernobyl. Moshe Rabbeinu. Por eso de los 5 minutos que faló el Rebbe, Sim. olha que interesante. Hoy en día están falando que las personas que tienen preguiça de hacer caminhada, todo Sim. eso, son 5 minutos. 5 minutos. Tá bom? Tá Y vendo? especialmente después de comer algo. Senhora Farashi, ô mãe, me fala se estão ouvindo bem, porque ontem o Zoom não estava muito claro. O microfone está ligado, só me disse se está ouvindo bem. Tá ótimo. Ontem eu não escutei nada, fiquei com tanta Tá. vontade de escutar. Ah, pena, tá bom. Hoje estamos de É. volta. Hashem. Ok. Vamos lá. Vou pegar como tipicamente de todas as parshiot aqui desse Humash, Moshe Rabbeinu fala várias coisas, lembra vários episódios, fala vários conceitos, todos eles baseados na emuná, fortificar, fortalecer o povo na emuná, na confiança em Hashem, lembrar dos erros que eles fizeram e como eles não podem repetir esses erros, etc. Então, pegar aqui um dos temas que ele fala aqui. Deixar aqui o microfone. Uma das coisas que ele traz aqui na Parashá é ele lembra o maná que caía no deserto. E aí a Torá usa uma expressão que ele fala o seguinte: Vayancha, vayarivecha. Hashem, ele te afligiu, te deixou passar fome e te alimentou com o maná. Se ele alimentou com o maná, como que ele deixou você passar fome? E eles não passaram nem um dia de fome, porque desde que eles saíram do Egito, a primeira matzá que eles levaram consigo, ela se reproduziu, ela rendeu. E ela durou, acho que se não me engano, 30 dias mais ou menos. E aí foi quando Hashem começou a trazer o maná no deserto. Então não teve nenhum dia que eles passaram fome. Mas Hashem, ele diz, eu te afligi e te deixei passar fome. Qual que é o conceito? Então aqui tem algo muito importante para Parnassá. Eu dei o shur essa semana, à tarde, falando sobre o termo usado no Talmud, que é chamado um pão na cesta. O que quer dizer um pão na cesta? A Gemara fala, aquele que tem um pão na cesta, ele vira e fala, o que eu vou comer amanhã? Então falta para ele fé. Ele é um homem de pouca fé. Por quê? Porque a nossa maior preocupação, especialmente hoje em dia, que a gente vive Baruch Hashem com muito mais abundância, não passamos fome como anos atrás, épocas de guerra, perseguição e etc. Então, a nossa preocupação sempre com o Parnassá, agredido eu, é que você fica pensando, bom, hoje está pago, mas só tenho para hoje, o que vai ser amanhã? Então, esse tipo de incerteza é algo que a gente tem que trabalhar e é o que a Hashem coloca para a gente. Por quê? Quando ele deu para a gente o maná tinha características muito especiais. Ela tinha qualquer sabor, caía todos os dias, você não precisava fazer nada por isso, mas você só tinha para aquele dia. A Torá fala, você não pode deixar para o dia seguinte, com exceção do Shabat. Na sexta-feira caía em dobro, você deixava para o dia seguinte, mas você não podia deixar. Datan e Aviram deixaram e apodreceu. Vieram vermes. Então, qual que era a ideia? Então, imagina você estar lá no deserto, você nunca vai ter uma aposentadoria, um pé de meia garantido. Não, mas eu quero ter para saber que eu estou seguro. Zero, você não tem. Eles tinham lá seus 90 burros carregados de ouro e prata, mas não tinha valor, porque você está no deserto, você não tem como comer ouro e prata. Então, essa aflição que o maná trazia era um sofrimento para quem não tinha fé. Então, Hashem, ele fez isso por 40 anos para treinar o povo a mentalidade de que você precisa todos os dias ir dormir sabendo que é Hashem que vai te prover para o dia seguinte. Essa é o teste do maná. E isso é a fome. O que quer dizer a fome? O pão na cesta é o seguinte: quando eu estou no deserto, eu tenho mais sede do que quando eu estou em casa. Quando eu estou no dia de jejum, quando não pode, assim que começa, já estou com uma sede, porque quando você sabe que não pode, se eu te dissesse, não, o Yom Kippur foi prorrogado para amanhã, já passou a sede. Então a gente, quando não tem o pão na cesta, a gente se sente inseguro. E é isso que acontecia todos os dias. A Parnassá nossa é a mesma coisa. Então,
a gente pode fazer o pé de meia, temos que tomar as atitudes necessárias que qualquer pessoa faria dentro de critérios básicos, tá? Eu vou ter uma reserva, vou ter isso, vou ter aquilo, mas nunca acreditar e se apoiar em qualquer tipo de coisa material, bem material, suas amizades, seus contatos, seu dinheiro, sua força, seu poder, seu talento. Todos os dias lembrar que é Hashem, como ele diz aqui, é aquele que te dá força, Lasot Chayil, para você conseguir ter sucesso. Dúvidas? E aí ele traz o seguinte, quando você vai entrar em Israel, tem um perigo, que é o lado contrário, porque aí você vai plantar, você vai colher, e vai ser o contrário do maná. O maná vem pronto, você não tem como negar que veio de Deus. Mas você vai entrar em Israel, você vai começar a plantar, você vai colher o fruto do teu suor. Qual que vai ser agora o sentimento? Haha, agora eu posso. Então, um exemplo básico, que eu vi essa semana, estava vendo num shiur muito, assim, um shiur com um vídeo, né, que chega o adolescente em casa, e ele abre a geladeira, morrendo de fome, e ele encontra lá um bife. Ah, tem um bife, que legal, bom, colocar no micro-ondas, vou fritar ele e come. Só que esse bife, o pai tinha separado para o jantar dele. O pai chega em casa, ele vê que o bife dele, alguém comeu. E isso se repete por vários dias. Ele fica chateado, ele vai conversar com o filho, pergunta o que aconteceu. Ele falou, não, eu estou com fome, sei o quê, você vai me deixar passar fome? Você não vai me dar comida? Eu falei, sim, tudo bem. Eu não estou contando o que aconteceu comigo em casa, eu estou literalmente falando no churro. Ainda não cheguei nessa fase. E aí ele fala, essa carne eu fiz para mim. E o pai estava incomodado. Por que estava incomodado? Você não quer que o teu filho coma? Quero, mas eu quero que ele tenha um pouco de consideração. Quem fez? Como fez? Será que é de alguém? E aí, o que o pai fez? Ele pegou toda a comida da geladeira e guardou em outro lugar. O filho chega em casa, abre a geladeira, está vazia. O que ele faz? Vai reclamar com o pai. O pai fala, olha, você quer comida? Não tá, não cai do céu. Tem alguém que trabalhou, tem alguém que comprou, tem alguém que preparou. E aí o filho fala, tá bom, então eu aprecio muito agora o que você está, é verdade, então deixa comigo. Eu vou preparar agora, a partir de agora eu vou preparar meu próprio prato. E aí o filho começa a descongelar a carne, ele começa ele mesmo a aprender a cozinhar, ele começa agora a fazer o seu próprio jantar. Só que agora tem um novo problema. O pai chega em casa, ele fala, posso comer? Falo, não, fui eu que fiz. Qual é o problema? O problema é que ele esqueceu que quem comprou a carne, quem pagou pela carne foi o pai. Quem trouxe ele para o mundo é o pai. A quem ele deve respeitar é o próprio pai. Então esse é o contraste que acontece com o nosso povo. Quando eles estão no deserto, tá tudo de graça. Então eles pegam o maná e reclamam, mas eu queria, falta sal, não, falta açúcar, agora eu quero carne, não, eu lembro do peixe, eu quero o pepino do Egito, e reclamam que o maná é esquisito. Então por quê? Você ganha de graça, você dá zero valor para aquilo, e você não percebe que tem alguém trabalhando por isso. Então chega um momento, como aconteceram momentos de fome, entre aspas, Hashem não deixou eles passarem fome, mas às vezes chega um momento onde a pessoa, de repente, Hashem tirou aquilo que para ele estava muito fácil. A carne, por exemplo, as codornizes que Hashem mandou, eles comeram e morreram de tanto comer. Opa, peraí. É como se fosse que o pai trancou a geladeira e não tem mais nada para o filho comer. Agora, então, o filho fala, tá bom, então agora eu vou começar a cozinhar. O que ele faz? Entra em Israel. Ele vai lá e tem todo o trabalho, que a gente hoje não tem noção o que significa trabalhar no campo, que é você acordar cedo, plantar, ficar lá por meses e meses, e finalmente cresceu. Opa, agora eu tenho pão. Aí o pai fala, posso jantar com você? Não sei, vou pensar. Fui eu que fiz. Diz a Torá, Vezachar et Hashem. Você tem que lembrar de Hashem. Eu te dei agora a oportunidade de você fazer, por quê? Porque eu queria que você começasse a apreciar que alguém preparou, alguém comprou, e você realmente aprendeu a lição. Agora você está começando a apreciar. Você sabe o que é suar a camisa. Mas aí você tem o problema contrário. Quando você sua a tua camisa, você agora deixou de ser folgado, deixou de ser aquele que ganha tudo de mãos beijadas, mas agora você fala, bom, eu trabalhei, eu mereço, sou eu. Não sei se eu vou dar tzedakah, não sei se eu vou dar para o Cohen, não sei se eu vou dar para o Levi. Fui eu que fiz.
Diz Hashem, Bezacharta, lembra que tua força, teu poder, quem te trouxe para esse mundo, quem te deu, quem fez a terra, quem fez tudo, é Hashem. Então eu estou te dando a oportunidade unicamente para você conseguir apreciar, mas não para você, agora, a partir do momento que você se esforça, agora você vai atribuir todo o sucesso a você mesmo. E esse é o equilíbrio que Hashem quer. Então, ele poderia dar para a gente tudo pronto? Ele poderia, mas aí a gente se torna afogado. Ele poderia, o que ele fez? Ele deu para a gente a oportunidade da gente participar. Hashem bara Elokim lassot. Ele criou o mundo para fazer. Ele criou tudo pronto. Você só precisa agora lassot, fazer a tua parte. Colocar a última, né, dar a última gotinha, fazer a última parte. E essa parte você vai apreciar. Hashem não quer dar para a gente pão gratuito, que é o pão da vergonha, na linguagem dos nossos sábios. Você ganha tudo de graça, você não dá valor. Eu quero que você dê valor, mas cuidado para não ir para o perigo oposto. Perigo oposto é quando você começa a dar valor, você atribui todo o valor a você mesmo. Lembre-se que quem está te dando o potencial, a força e tudo, todas as condições, é a Kadosh Baruch. Esse é um dos temas que ele aqui na Parashá ele lembra bastante. Take for granted. Take for granted. Acho que não tem essa palavra, uma tradução muito boa para isso. Vamos pegar mais um tema. Okay. Mais um tema que Moshe Rabbeinu agora ele relembra o povo. É o momento que ele desce do monte, ele vê que o povo está fazendo a idolatria, o bezerro de ouro, e ele vai lá, ele diz aqui as palavras Va'etpos b'shnei aluchot. Eu agarrei as duas luchot, as duas tábuas. O que quer dizer eu agarrei? Então todo mundo sabe que Moshe Rabbeinu foi lá e ele quebrou as duas tábuas. O que acontece é que um detalhe de que como que ele tinha esse direito de quebrar as tábuas? Além do fato que é algo kadosh, extremamente kadosh que ele recebeu de Hashem. Aquele presente de quem? Para quem era o presente? Para quem eram as tábuas? Você tem o direito de quebrar as tábuas que não são suas? Eu entendo que você ficou bravo. Eu entendo que você tinha, mas como você pode pegar as tábuas que não são suas e quebrar? Você tem esse direito? Eu entendo que ele queria, pelo bem do povo, as várias explicações que esse era o documento de casamento entre o povo e Hashem. Então, como ele viu que o povo tinha traído o casamento, ele preferiu, não vou nem entregar o documento e assim pelo menos não fica como uma traição. Não chegou ainda o documento do cartório, não foi ainda, não está reconhecido a firma, então tudo bem, quer dizer, vai ser menos grave aquilo que eles estão fazendo. Essa foi a intenção de Moshe. O que ele fala? Vai, eu agarrei. Eu agarrei significa eu peguei para mim, eu assumi eu mesmo. Ou seja, não tinha entregue ainda para vocês. Então o que eu fiz? Eu agarrei. O que significa? Eu assumi toda a culpa, todo o problema, todas as consequências que iriam acontecer de eu ter quebrado as luchot, eu peguei para mim. Eu assumi. E vocês não têm culpa nenhuma em relação à quebra da tábua. E aqui Moshe Rabbeinu, ele traz, na verdade, lembra a gente que a Torá, ela termina as últimas palavras da Torá, que seria um legado para Moshe Rabbeinu, que ele que carregou o povo, que trouxe a Torá, etc. Leinei kol Israel perante todo o povo, que a Torá está relembrando, esse foi o grande Moshe que quebrou as duas tábuas. Essas são o que a Torá está querendo dizer nas últimas palavras. Vai lembrar esse episódio? Não tem coisa melhor para falar? Esse é o Moshe que trouxe a Torá para o povo. Esse é o Moshe que aguentou 40 anos, liderou, guiou, enfrentou o Paró, enfrentou os... Não, a maior virtude do Moshe Rabbeinu é que ele assumiu tudo para si mesmo. Ele falou, se é para escolher entre Deus e o povo, eu fico com o povo. Eu prefiro eu quebrar as luchot, eu prefiro eu levar toda a culpa, mas o verdadeiro líder é aquele que se preocupa com o povo mais do que consigo mesmo. Não só do seu conforto material, que obviamente Moshe Rabbeinu ele diz, eu quando peguei o táxi para ir para o Egito, eu paguei do meu bolso. Ele fala, eu fui lá com o burro que era meu mesmo. Então ele nunca se aproveitou de forma nenhuma financeiramente falando do povo, mas muito além disso, ele abriu mão da parte espiritual dele, ele comprometeu a parte espiritual dele em prol do povo de Israel. Esse é o verdadeiro líder. Essa é a virtude, grande virtude de Moshe Rabbeinu. Próximo tema, mais um. Sábado à tarde, Bezrat Hashem, vou explicar e elaborar no Pasuk,
muito intrigante que tem nessa paraxá, que Hashem fala, e agora, Israel? Moshe Rabbeinu fala, o que Hashem está pedindo de você? O que ele já está pedindo? Simples. Só estou pedindo para você temer Hashem. Aí ele fala, temer, seguir os caminhos, amar ele, servir ele com todo o coração, com toda a sua alma. Então, parece que ele está começando uma frase, ó, vou te pedir uma coisa muito pequena. Então, o filho chega para o pai, eu só quero uma coisa sua, o cartão de crédito. Mais nada. Só uma coisa. Pô, é uma coisa só. A Hashem fala, eu quero que você me tema. Ou seja, eu quero que você me respeita. O que quer dizer me respeitar? 613 mitzvot, e aí tem as 10 do sábio. É uma coisa só, pequena. Fácil, fácil. Então, Shabbat eu vou explicar como entender esse passuco nesse sentido. Mas uma das coisas que os nossos sábios explicam a respeito desse passuco é a palavra ma. O quê? O que Hashem pede de você? Altikrema, ela meia. Não leia a palavra ma, e sim a palavra meia. Meia significa 100. O que Hashem pede de você é 100. Aqui nós sábios aprendem que todos os dias a pessoa deve falar 100 brachot. E na estrutura das nossas rezas diárias, você consegue isso com facilidade. Se você reza Shacharit, Mincha e Arvit no dia a dia, e você faz as brachot da manhã, então Shacharit, Mincha e Arvit, você tem quase 60 brachot. Os Shmonah Esrei são 19, já tem 19 vezes 3. Você tem mais as brachot da manhã, são mais 19. E aí você vai comer alguma coisa, você tem brachot iniciais e as brachot finais. Então você vai fazer a motzi, tem Tlat Yadayim, a motzi, mais 4 brachot no final. Se você vai comer sem a motzi, você vai fazer aetz, adamash, sheakol e assim por diante. Shabbat e Yom Tov é mais difícil, então você escuta as brachot da Haftarah, fala amém. Você escuta as brachot da Torá, fala amém. Isso vai ser considerado como as 100 brachot. Então, essa é uma das coisas que o rei Davi, ele tinha, numa época, começou uma epidemia grande, e através da profecia ele conseguiu saber de que essa epidemia tinha acontecido porque ele tinha contado o povo. A Torá fala para a gente claramente que você não pode contar o povo, você tem que contar igual que eles fizeram, dando uma moeda, um carneiro e etc. Já que ele tinha contado, ele esqueceu dessa lei, então causou uma epidemia. E qual foi a solução para essa epidemia? Então, ele profeticamente conseguiu saber desse passuca, essa interpretação, que você deve fazer 100 brachot por dia, e esse foi o remédio para aquela epidemia, assim que solucionou o problema e parou aquela epidemia. Então, nós sábios falam que a gente tem que buscar fazer essas 100 brachot por dia. Só lembra que uma coisa que você faz 100 vezes por dia, ela se torna completamente automática. Escovar o dente que você faz, não sei quantas vezes você faz por dia, não vou entrar no mérito, ou por mês ou por ano, mas escovar o dente é uma coisa que você não pensa para fazer, vai no automático. Por quê? Nosso cérebro se acostuma e é assim que a gente funciona. Aquilo que a gente faz várias vezes, não precisa mais pensar. Dirigir, às vezes você chega num lugar, você pergunta, mas como eu cheguei aqui? Eu nem lembro que eu estava dirigindo. Foi no automático. A Hashem assim programa nosso cérebro. Então, a luta diária tem que ser de todos os dias, na hora que você vai fazer uma brachá, imagina, são 100 brachot por dia. Quando você vai fazer uma brachá, tentar lutar contra essa inércia e falar Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Olam. Bendito, agradeço, abençoado seja Atah, você, Hashem. O que quer dizer Hashem? Adon. Adon é o rei do universo. Aquele que tem toda a força, Elokeinu, aquele que nos dá a força, Melech Haolam, o rei do universo, Sheakol, por exemplo, em Abidvaró, que tudo foi feito. Imagina se a gente conseguisse 10 das 100 brachot por dia, ter um pouco de meditação, falar com calma, brachá, isso transforma a nossa vida, e assim a gente vai conseguir, justamente através disso, alcançar esse Irat Hashem, que Hashem está dizendo, essa presença constante de Hashem em todas as áreas da tua vida, você vai fazer, sempre vai estar falando brachot, agradecendo, pedindo, louvando, então você vai estar com essa consciência constante e vai conseguir chegar nesse Irat Hashem, nesse temor, esse sentimento constante da presença de Hashem. Eu não acabei, mas já deu os cortes. Quem quer que eu termine pode tem mais uma mitzvah que eu quero falar. É a mitzvah da mezuzá. Alguém já postou aqui, James Clean, é o autor do Hábitos Atômicos. Estava acompanhando aqui também, bastante gente aqui acompanhando no Instagram.
Nessa parashá, a gente vai ter também, lembrar, mais uma vez, a mitzvah, é a segunda parte do Shema Israel, e lá aparece a frase, escrevam sobre os umbrais de suas portas, que você tem que colocar a mezuzá, que é a mezuzá que a gente coloca. Então, só alguns pontos interessantes, bonitos, a respeito da mezuzá, aí a gente conclui. A mezuzá, ela tem um aspecto diferente das mitzvot em geral. As mitzvot não servem como segular. Os mitzvot não são amuletos. A mitzvah é você fazer o que Hashem quer. A mitzvah de Tfilin, por exemplo, Hashem quer que você coloque Tfilin com o intuito de lembrar de Hashem, de direcionar teu coração, tua mente para Hashem. O tzitzit, você lembrar das mitzvot. A mezuzá também tem esse objetivo. Mas na mezuzá se destaca mais esse objetivo secundário da mitzvah. Toda mitzvah que você faz vai te trazer algo positivo, espiritualmente e fisicamente. Todas as mitzvot. Você come kasher, mas tem mais gordura, tem mais... Você come kasher, vai te fazer bem para a alma e para o corpo. Toma cuidado, né, o que você come, siga as instruções do médico. Mas toda mitzvah tem os efeitos colaterais positivos. Mas eles não são o essencial da mitzvah. Na mezuzá, além da própria mitzvah, ela tem algo que se destaca, que é a proteção que ela traz. Então, tem algo curioso, que normalmente isso não existe nas outras mitzvot, que tem uma passagem na Gemara, tem uma descrição na Gemara de um tipo de objeto. Tem um tratado inteiro que descreve vários tipos de objetos que havia antigamente, para saber se eles recebem pureza ou impureza. E um objeto que aparece lá é uma bengala, que ela tinha um espaço para colocar uma mezuzá dentro dela. Uma bengala para colocar a mezuzá, que eu saiba, a mezuzá ficava na porta de casa. Alguém já me contou que tinha um rabino que ele era vendedor, ele até colocou a mezuzá na porta do micro-ondas, né? Queria vender mezuzá, não é só brincadeira. Então, tá bom, na porta do micro-ondas pelo menos é uma porta, mas na bengala, por quê? Porque tem uma orientação, eventualmente, tem uma carta que o Rebbe escreveu para alguém que precisava de proteção, e uma mulher que ela tinha enxaqueca, de levar consigo uma mezuzá. Normalmente, a mezuzá você tem que colocar ela na porta. Mas a própria mezuzá, além do Shema que está dentro, você tem o nome de Hashem do lado de fora, que é o nome de Shin, Dalet, depois o Yud. Que além do nome de Hashem, ele significa também, o acrônimo das palavras, Shomer Daltot Israel. Cuida da porta de Israel. Além disso, o Tfilin lembra a gente de servir a Hashem. O Tzitzit lembra a gente de servir a Hashem. Mas a mezuzá mais ainda. Porque a mezuzá, na hora que você entra, na hora que você sai, você beija ela. Ela está exposta. E além disso, tem uma frase, um pasuk, a Torá que fala, Baruch atah bevoecha, Baruch atah betzetecha. Hashem, seja abençoado na sua... Baruch atah, que você seja abençoado na sua chegada, que você seja abençoado na sua saída. Quando você entra em casa, mezuzá. Quando você sai de casa, mezuzá. E algo curioso, porque tem gente que ele não tem problema em ser judeu dentro de casa. Quando ele sai de casa, aí é outra história. Ele não quer mostrar exatamente os aspectos judaicos dele. Ele tem um pouco de vergonha, que é algo que a Torá aqui nessa paraxá, ela fala que você não pode temer os povos que estão em volta de você, etc. Tem gente que é o contrário. Ele é judeu na rua. Quando chega em casa, ele se comporta de uma maneira um pouco diferente. Perante os outros, ele é muito judeu. Mas na vida particular dele, ele não é. Então você tem a mezuzá com esse propósito. Quando você vai sair, lembra de Hashem. Quando você vai entrar, lembra de Hashem. Não existe eu sou judeu em casa e não na rua. Não existe eu sou judeu fora e em casa Hashem ficou do lado de fora. Eu pedi para ele ficar do lado de fora, que aqui eu preciso resolver meus problemas de outras formas. Então, essa proposta da mezuzá é a mitzvah que nos protege, mas essa mitzvah tem como parte integral dela a proteção. Esse efeito colateral positivo da mitzvah é algo que se destaca mais do que em outras mitzvot. E aqui tem uma coisa muito curiosa. A primeira parte do que eu falei, já falei outras vezes. A segunda parte é uma novidade que eu vi esse ano, curioso. O famoso Chacham medieval, Urashi, ele tinha um neto chamado, o apelido dele era Ben Nutam. A gente conhece o Tfilin, que se usa, como ele chama o Tfilin do Urashi,
e tem o segundo par de tefilim, que é chamado de Rabbeinu Tam, que era do neto dele, que eles têm uma discussão qual é a ordem das parshiot dentro do tefilim. Então, essa é uma discussão antiga. O Rashi, ele discute com o neto dele, discute com ele em relação à posição da mezuzá. Agora estou na dúvida quem fala o quê, mas eu acho que o Rashi, ele fala que a mezuzá ela tem que estar na vertical. E o neto discutiu, falou não, tem que estar na horizontal. Os sefaradim, eles seguem a opinião, assim traz o autor do Shulchan Aruch do Sefaradim, Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, o que ele fala? Que você tem que colocar ela de pé. E assim eles colocam. Os Ashkenazim adotaram o costume de não colocar ela deitada, na horizontal, e sim inclinada, fazendo uma conciliação entre as duas opiniões. Assim também funciona com a Torá. O Sefaradim, a mesa da Torá, a Bimá, é uma mesa reta, e se coloca aquela Torá com uma caixa que ela consegue ficar de pé sozinha, e a Torá fica em pé. Para os Ashkenazim, ela fica deitada e inclinada. É igual a mesma história da mezuzá. E a mensagem clássica que se diz é que antes de você entrar em casa, respira fundo, você vai ter que agora, você está chegando em casa, o marido chegou do trabalho, cansado, e agora ele vai encontrar a esposa, às vezes ele está estressado com o que aconteceu, ela está estressada, e a gente às vezes quando está estressado, perde a cabeça, a gente não consegue escutar o outro, então se inclina um pouco. Antes de entrar em casa, lembra da mezuzá, você tem que se agachar um pouco, tenta fazer uma conciliação, pelo menos, tenta escutar os dois lados, e você está como a mezuzá, que concilia as duas opiniões. Essa é uma explicação muito bonita. A segunda parte da explicação, que eu estou falando agora, é baseado num comentário do pai do Rebbe, que ontem foi o Yurtzai dele, Rebbe Levi Yitzchak Schneerson. Ele foi um rabino na cidade de Ekaterinoslav, ele é um rabino cabalista, ele lutou muito pelo judaísmo, ele inclusive se esforçava o ano inteiro para conseguir dentro do comunismo produzir matzot, ksherot. Ele foi um rabino que por muitos anos o comunismo permitiu que ele continuasse sendo rabino, que eles queriam mesmo mostrar, pelo menos pro forma, que não tem problema, a gente gosta dos judeus, etc. Então a sinagoga ele foi poupado por muito tempo, depois ele foi mandado para um exílio e acabou morrendo lá porque ele passou fome, foi uma coisa muito, muito difícil. E ele era um grande cabalista, e a gente tem poucas das coisas que foram salvas, conseguiram trazer dos manuscritos dele. E uma das coisas que ele comenta lá é a respeito da mezuzá. E olha que interessante. Então, o que eu vou falar é parte dele, parte complemento que não está no livro dele. Então, a palavra mezuzá, vamos tirar o mem. Então, vamos colocar o zu, za, certo? Zu, zu em hebraico é ela, ou zot. O zu se refere ao feminino. Zé é masculino. Então, justamente, a gente está falando aqui de entrar em casa, que você vai ter, na verdade, está escrito Ish veisha zahu shchina benehem. Se o homem e a mulher tiverem méritos, a shchina, a presença de Deus, vai estar com eles. Então, o lar que você vai entrando, uma casa, está ligado com o casal. Então, a mezuzá, logo você vai beijar ela, ao você entrar, ao tocar nela, lembrar dela, você vai lembrar que ela representa não só que ela está inclinada, mas a própria palavra mezuzá é zu e zé, que é feminino e masculino. E o que é o mem? Então, curiosamente, ele era um cabalista, ele fala, o mem está ligado com o que é o número 40. Então, 40 dias antes do feto ser formado, Hashem já anuncia fulana para fulano. Fulana vai se casar com fulano. Ou seja, o seu casamento já foi programado por Hashem. Você estar casado com essa pessoa significa que ela é a sua metade. Então, mezuzá, a própria palavra, tem que te lembrar. Mem, 40 dias antes, Hashem já estipulou quem vai ser a minha esposa. Zu, ela, Zé, que aliás, você pode falar Zu, ela vem em primeiro lugar, certo? Ladies first. Zu, aparece primeiro, depois o Zé. E aí, você entra em casa, ainda vê que ela está inclinada. Se você conseguir meditar em tudo isso, você é um homem feliz, você já resolveu todos os seus problemas, porque quando você tem shalom bait, você tem brachá. Quando você tem paz, vai vir brachá, tem brachá de todas as formas. O homem e a mulher, que eles estão juntos, com paz e harmonia, isso traz brachá em todas as áreas. Financeiramente, saúde, material, espiritual, shriná, a presença de Deus. Então, próxima vez que você for entrar em casa,
beijar, mezuzá, olha quanta coisa tem para pensar. Mem, 40 dias antes, ou seja, essa pessoa com quem está casada já está antes ainda da tua formação. Você é algo, você é único com essa pessoa, não tem para onde fugir. Essa é a pessoa que vai te provocar mais do que qualquer outra pessoa, porque essa é a parte que Hashem fala que eu vou fazer para você eu vou fazer Ezer Kenegdo, uma ajuda contra você. A melhor ajuda que a mulher pode dar para o homem e o homem pode dar para a mulher, esse é aquele que vai, eventualmente, não é mitzvah, mas eventualmente você vai criticar outra pessoa. Eventualmente, a convivência causa certos atritos. Zu Vezé, lembra que isso é a tua missão aqui na Terra. Mem, 40 dias antes estava estipulado. Zu é a mulher, Zé é o homem. Inclinado, tentem sempre encontrar o acordo, tenta sempre buscar a Shekhinah que está presente, e concluir com a história que eu já comentei não faz muito tempo, mas que o Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, é um sábio, faleceu faz talvez 40 anos, que ele, quando chegava em casa, antes de ele entrar em casa, ele se arrumava. Ele arrumava, né, o terno, ver se está tudo bonitinho, o chapéu, e os alunos perguntaram para ele, por que você se arruma? Normalmente, quando uma pessoa chega em casa, ele, contrário, já está tirando o terno, já está sentindo a vontade. E ele falou, eu sei de uma coisa, que eu com minha esposa nunca brigamos. A gente sempre teve muita harmonia. E se a gente nunca brigou, significa que a Shekhinah, a presença de Deus, está na minha casa. Então, assim como você vai rezar, você precisa estar bem vestido, você vai se preparar. Antes de eu entrar em casa, eu quero estar bem apresentado. E Chaves. Y Chávez, ahora sí. Pero también.